Paz de Cristo, ADVEC Brasília. Glória a Deus. Você está abençoado, meu irmão? Agradecer aqui a oportunidade, pastor César. Meu irmão, sem mais delongas, abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas 7:14. Ih, pastor, não preciso nem abrir, isso aí eu já sei de cor. Arthurzinho, me ajuda aí. Coloca aquele pad do pastor César, ele abençoado. Só não vou prometer a mesma unção, porque essa unção tá só sobre o pastor César, né? Lembrei da pregação do Ezio. Pregação muito forte. Eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor falou comigo. No momento que eu vi que eu iria pregar, trazer uma palavra. Antes de mais nada, eu estava aqui no dia com o Senhor, nas 12 horas de oração. Eu tirei um tempo ali, recluso ali no meu cantinho e falei assim: Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo? Eu comecei a orar. Eu comecei a falar assim: Senhor, derrama a bênção sobre o teu povo, Pai. Senhor, abra as portas. Senhor, fala com o teu povo. Senhor, traz novidade de vida, Pai, que verdadeiramente os teus filhos possam romper na tua presença. Abençoa o teu povo. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, antes da bênção. O que vem antes da bênção? Você pode repetir isso comigo? Eu não vou pedir para você falar para o irmão que está do seu lado, mas repete comigo assim, antes da bênção. E é sobre isso que nós vamos falar. O texto que foi escolhido, que o Senhor falou ao meu coração, é um texto que muitos pregadores utilizam para falar sobre avivamento. Mas você vai entender comigo aqui o que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Vai dizer assim, 2 Crônicas 7:14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. A minha versão é a NVI. Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ou em outras versões, sararei a sua terra. Você pode aplaudir o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa? Eu quero fazer aqui em rápidas palavras aqui uma aplicação para mim e para a sua vida. Mas antes de tudo eu quero contextualizar, eu quero trazer aqui o que estava acontecendo aqui. Quando o Senhor, porque é o Senhor falando aqui com Salomão, quando o Senhor falou isso. No capítulo 6 aqui, Salomão ele faz uma oração longa. Uma oração longa de pedido ao Senhor. Ele fala sobre perdão quando o povo pecasse. Ele vai falar também aqui de restauração quando enfrentassem pragas, fomes ou qualquer tipo de inimigo. Salomão ele vai se estendendo. E fala também no capítulo 6 que Deus respondesse quando o povo aqui se voltasse para ele. Então no capítulo 7 aqui, acontece logo após a consagração ali do templo de Salomão, né? E eu preciso dizer que Israel aqui, nesse contexto, ele nunca tinha recebido um templo fixo, até aquele momento. Então isso significava muito naquele tempo. Isso significava muito para Salomão, porque era um desejo do coração de seu pai, Davi, mas foi concedido agora a Salomão. Então existia uma expectativa ali no ar. O templo, ele simbolizava ali
né, a presença de Deus entre o povo. Os israelitas aqui, Salomão, ele verdadeiramente tomou aquilo para si, mas antes de mais nada, Salomão teve a vontade de orar ao Senhor para que, acredito eu, como um homem de Deus, que aquele templo não fosse um templo vazio, que não fosse mais um templo, que não fosse nada disso. Mas Salomão, ele faz essa oração sincera ao Senhor e fala ao Senhor: quando o seu povo clamar, responde, Senhor. E ele faz toda essa oração, e é quando exatamente o Senhor aparece e diz: ouvi a tua oração. E ele entra e fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e você conhece. Aí você vai me perguntar: pastor, mas o que isso tem a ver? Um texto que fala sobre avivamento, você traz para poder falar antes da bênção, porque esse versículo ele é tão rico, e você vai acompanhar junto comigo o que antecede a bênção. Porque antes da bênção aqui, nós precisamos entender que o Senhor, ele tem interesse direto em nos avivar. Mas por que nos avivar? E eu preciso fazer um pequeno panorama aqui para poder te explicar, um pano de fundo. O avivamento é tornar a vida, é tornar a viver. Avivamento aqui, fazendo um paralelo entre as duas coisas, avivamento e bênção. Avivamento é um processo, bênção é exatamente um resultado. Avivamento também, ele é interno. A bênção geralmente ela é externa. Avivamento é uma responsabilidade humana minha e sua, a qual eu e você nós precisamos buscar. E bênção aqui, ela depende de uma iniciativa, né, ou de uma correspondência por parte de Deus para as nossas vidas. E aí vai agora a aplicação. Avivamento também aqui é Deus mudando você. Olha que bênção. E a bênção aqui é Deus mudando o que está ao seu redor. Mas pastor, por que fazer esse paralelo? Porque quando você é avivado e você recebe uma bênção, a bênção faz sentido na tua vida. Você quer entender o porquê? Calma, você já vai dar glória a Deus. Você já vai saber do que se trata aqui. Mas eu preciso te dizer que avivamento, ele verdadeiramente, ele abre o céu. E quem abre o céu tem um acesso a Deus, tem acesso às bênçãos. Quem verdadeiramente é avivado aqui tem contato com o Pai. Ou seja, avivamento é um posicionamento. Avivamento aqui significa uma pessoa que se posicionou. Quem é avivado é posicionado, e quem é posicionado é abençoado. É simples. Agora repita comigo isso. Posicionamento não é pose. Repita comigo. Posicionamento não é pose. Ou em outras palavras, pose não é postura. Pastor, o que você quer dizer com isso, pastor? Que pose não é postura. Pose você faz para foto. É interessante, né? Pose a gente faz para foto e está ligada diretamente a um estado temporário. Faz uma pose. Essa está tirando uma foto minha. Fiz uma pose, mas logo mudei. Agora o que é postura? Postura é isso daqui. Estou posturado. Mas pastor, o que uma coisa tem a ver com outra? Eu te explico.
Quando o Senhor ele decide olhar para a terra e abençoar os seus, o Senhor ele não busca quem faz pose, mas ele busca verdadeiramente pessoas que estão posicionadas e posturadas. E eu quero agradecer e louvar o nome do Senhor, porque se você saiu da sua casa, se você está aqui nessa noite, é porque você está posturado, você está posicionado. Aonde, pastor? No lugar da bênção, aonde a bênção vai te alcançar nessa noite, em nome de Jesus. E a nossa preocupação aqui é exatamente essa, mas eu preciso te informar que a gente tem muitos que trabalham com a pose. Faz pose de que ora, faz pose de que lê a Bíblia, faz pose de que se importa com as coisas da casa do Senhor, faz pose de que está no meio, está se envolvendo, mas na verdade só tem pose. E você me desculpa, mas a responsabilidade que está sobre as minhas costas, ajudando o pastor César aqui na igreja, não me permite talvez trazer uma palavra triunfalista em um culto da vitória, de segunda-feira, de terça-feira. Obrigado, pastor. Eu estou igual o pastor, estou à moda antiga. Essa responsabilidade não me permite escolher o que eu vou trazer para os meus amados irmãos, mas eu tenho a responsabilidade de trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer comunicar à sua igreja nessa noite. É por isso que você me desculpa, mas eu não me importo se você vai dar muito glória a Deus, muito aleluia, isso vai depender de você, mas a palavra vai ser dita, a palavra vai ser pregada. E eu quero te dizer nessa noite, você pode até ficar meio bolado comigo, não tem problema, você vai ter aí duas situações, o de ficar e o de desficar. Mas se você ainda ficar meio assim comigo e tiver abençoado, posicionado, eu vou estar louvando e exaltando o nome do Senhor, porque você está no lugar da bênção. Mas vamos comigo, eu quero fazer aqui com você uma aplicação para a sua vida, no texto que nós acabamos de ler. Eu quero trazer aqui, em rápidas palavras, 4 posicionamentos que Deus espera antes da bênção. Repita comigo: antes da bênção. O primeiro ponto que eu quero trazer para mim e para a sua vida é: antes da bênção, Deus espera humildade. Repita comigo: humildade. Foi o texto que nós acabamos de ler. Perceba que na frase "se o meu povo", nós vemos aqui duas situações quando a gente leva isso para a classe gramatical. Uma conjunção subordinativa. Eu ainda treinei para falar essa palavra e ainda falei errado. Porque é exatamente uma hipótese. Se. Obrigado, meu irmão. Som. Agora sim. É exatamente uma hipótese. Se. E em toda a Bíblia, quando nós vamos ler a Bíblia, nós vemos que as promessas do Senhor sempre estará condicionada a um posicionamento, a uma postura nossa. Você quer ver uma coisa? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há. Qual é a condição aqui? É estar em? Para esses não há nenhuma condenação. É uma promessa condicionada a um posicionamento. Outra, os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. Uma promessa condicionada a um posicionamento. Então perceba que durante toda a Bíblia nós vemos isso, e nesse texto também. E aí o "se" aqui é uma hipótese. Se houver esse posicionamento, se o meu povo se humilhar, se o meu povo verdadeiramente se achegar, é chegar por baixo. E o
outro ponto aqui, o outro pronome que acompanha é o pronome possessivo, meu povo. Ou seja, o que eu entendo aqui? Essa palavra não é uma palavra direcionada para quem é ímpio, para quem está lá fora, mas é para o povo do Senhor. É uma palavra direta para o seu povo. E olha só que interessante aqui. Humilhar-se aqui é reconhecer o senhorio absoluto de Deus. E eu fico muito preocupado como pastor, o que está sendo pregado hoje em dia, ultimamente. Graças a Deus aqui não tem isso, graças a Deus. Esse negócio de que você é a imagem e semelhança de Deus. Amém, você é. Então você vai ter o melhor dessa terra. Amém, eu vou ter. Então você tem que exigir. Você tem que colocar Deus na parede. Pasmem, mas eu já ouvi essa frase. Você não tem que colocar Deus na parede hora nenhuma. Você tem que chegar por baixo. Você tem que verdadeiramente entender o senhorio. Você tem que entender a grandeza de Deus. Eu estou falando aqui para crentes. Eu estou falando aqui para irmãos firmes na palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Mas eu preciso te alertar também, porque vira e mexe a gente está ali no Instagram, alguma coisa assim, e passa um vídeo, passa alguma coisa, e tem uns gaiatos aí que sempre está falando alguma coisa assim. Mas a primeira condição aqui que Deus espera é verdadeiramente humildade da nossa parte. Em Tiago 4:6 vai falar exatamente assim: olha como Deus vê, olha como Deus olha para o soberbo, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ô meu irmão, chega por baixo. Ô Senhor, mas eu estou falando. Ô Senhor, mas eu estou fazendo. Ô Senhor, o Senhor está vendo que eu estou trabalhando na tua casa. O Senhor está vendo que eu estou fazendo. Deus vê todas as coisas, e Ele não está alheio à sua situação. Mas eu preciso te dizer que o primeiro posicionamento que Deus espera de mim e de você é o de humildade, para poder derramar as tuas bênçãos sobre você. E eu quero que você entenda que antes da bênção, é difícil ouvir isso, mas antes da bênção, Deus quebra o vaso para derramar o azeite. Aleluia. Onde há quebrantamento, há derramamento do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Aí eu te pergunto, como eu e você verdadeiramente estamos nos achegando ao Senhor? Qual tem sido o tempo que a gente tem dedicado? Porque quem desce na presença de Deus é uma matemática que talvez para minha lógica humana e para a sua não faça sentido. Mas quem desce aqui na presença de Deus, sobe na presença dos homens. O que é que você está falando, pastor? Eu estou falando que o lugar, o cantinho, aquele cantinho lá na sua casa, para você se humilhar, para você verdadeiramente se achegar ao Senhor, é o melhor cantinho, porque é naquele lugar ali que Deus está te vendo. Deus está vendo que não é uma pose, mas que é uma postura, que verdadeiramente você está se humilhando, você está reconhecendo a grandeza dEle, e no tempo certo Ele vai te honrar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Um outro ponto aqui, que o Senhor falou ao meu coração antes da bênção. Repita comigo: antes da bênção, Deus espera oração intensa. Pastor, mas tem que ser oração intensa, não pode ser só oração. Não, é oração intensa mesmo. É orar de verdade. Eu louvo ao nome do Senhor pela vida do pastor César, porque agora mais próximo do pastor César eu tenho visto quanto que o nosso pastor ora, quanto que ele se dedica à oração. Isso tem causado um efeito na minha vida.
E na parte B desse versículo que nós acabamos de ler, vai falar sobre oração. E orar. Vai falar exatamente assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Na palavra de Deus aqui, a oração, ela é o meio ordinário pela qual Deus escolhe se relacionar com o seu povo. Você quer ver uma coisa? Em Mateus 7 e 8 também, que vai dizer o quê? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Eu preciso alertar também que em muitos lugares, em muitas situações também, a oração é tida como um meio de petição e somente isso. Mas eu preciso te alertar que a oração é muito mais do que isso, como eu acabei de falar. A oração ao Senhor é um meio de você se relacionar com Deus. Não é somente você utilizar isso como um amuleto, você tira do bolso, você faz um pedido e depois volta para o bolso, e você conversa com aquele seu amigo, você conversa com qualquer outro tipo de pessoa, mas você não tem o tempo para poder se relacionar e conversar com Deus. Como tem sido a qualidade da nossa oração? O que nós temos falado em oração para o Senhor? Porque este é um meio que verdadeiramente nós temos que nos relacionar com Ele. Oh, meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Sem oração não há ação divina. Deixa eu te falar aqui, ó. Sem clamor não há resposta, meu irmão. Aí a gente vai conversar com alguns irmãos. Pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Pastor. Meu irmão, vamos orar? Não, o pastor me falou isso aí mesmo, que eu tenho que orar, mas está difícil. Deixa eu te falar uma coisa aqui, a oração, ela não muda só a circunstância, ela muda o coração de quem vai receber o milagre. É por isso que eu estou falando aqui, batendo nessa tecla, que antes da bênção vem o avivamento. E até o final dessa mensagem você vai entender, você vai compreender verdadeiramente o porquê você precisa ser avivado para receber a tua bênção. Entenda. Falando ainda mais um pouco sobre oração. Você e eu não sabemos, mas a sua bênção pode estar a uma oração de distância. A sua bênção, vou repetir, a sua bênção pode estar a uma oração de distância, para que você possa alcançar, para que você possa contar o seu testemunho aqui, e a igreja toda se alegrar. E eu quero profetizar nessa noite. Talvez você está se ajoelhando, você está orando, você está clamando, você está se dedicando em oração e você não está vendo nada, mas eu quero te dizer que no mundo espiritual está acontecendo, no mundo espiritual ele está se movendo através da sua oração, e o seu Deus não está alheio à sua situação. Aleluia! A sua bênção a uma oração de distância. No ponto 3, o terceiro posicionamento que o Senhor espera de nós antes da bênção, professor, é uma busca profunda. Aí você vai falar: pastor, você acabou de falar de oração. Não. Antes da bênção, Deus espera busca profunda. Aonde você viu isso, pastor? Em 2 Crônicas 7,14. Nessa partezinha aqui, ó. E buscar a minha face.
Repita comigo: buscar a minha face. Mas o que é isso? A busca pela face aqui, ela fala exatamente de comunhão. Não apenas aqui uma petição, ou seja, relacionamento. Nós acabamos de falar sobre a oração. Mas buscar a Deus aqui é colocar o desejo por Ele acima dos presentes que Ele pode dar. Quando eu fui entender e me aprofundar o que seria buscar a face do Senhor, e não foi para pregar aqui, foi antes, quando eu tinha achado esse versículo interessante, eu guardei isso no meu coração por muitos anos. A expressão buscar a minha face, eu até anotei no original do hebraico, é buscar a presença, procurar com esforço o rosto de alguém. Ser íntimo, ou seja, buscar a face de Deus. Ah, você não entendeu. Buscar a face de Deus não é buscar as mãos do Senhor. Existe uma diferença de quem busca a face de Deus e aquele que busca as mãos do Senhor. Oh, meu amado irmão, eu quero te dizer nessa noite que o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus não seja pautado só por aquilo que Ele pode dar. Que nós não venhamos adentrar por essas portas aqui, em um dia de terça-feira ou de domingo, pensando somente naquilo que Ele pode nos dar, mas nós temos que entender que mais do que isso, o nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você nessa noite, mais do que as suas mãos. Procure a face de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Isso é um verdadeiro relacionamento. Você sabe por quê? Se eu busco somente as mãos de Deus, eu estou me limitando. E quando eu busco a face de Deus, eu sei que muitas das vezes o que eu estou pedindo, espera aí, o Espírito Santo de Deus me faz entender diferente. É para mim parar de orar por isso. É para mim entender aquilo. Salmos 37, versículo 23 e 24 vai dizer exatamente que Deus, Ele confirma os passos de um homem bom e Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque a sua mão o sustém. Aí eu te pergunto, Deus confirma os passos de um homem bom, mas o homem é bom por causa da sua natureza ou porque tem um relacionamento com Deus? O homem, ele só é bom, eu e você só conseguimos ser bom dentro dessa classificação aqui da Bíblia, porque eu e você estamos andando com Deus, meu amado irmão. Porque se tirar isso, não sobra nada. O que eu quero te chamar nessa noite é para a responsabilidade de buscar a face de Deus verdadeiramente. E já caminhando aqui para o fim, para você entender. Antes da bênção, Deus espera arrependimento e santidade. Onde você viu isso, pastor? Na parte D do versículo. Vai dizer, e se afastar dos seus maus? Não, você não está aqui comigo? E se afastar dos seus maus? Então qual é o quarto posicionamento que Deus espera de mim e de você aqui? É arrependimento e santidade. Entenda, não existe vitória aqui espiritual sem santificação. A Bíblia, ela é cristalina. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia é maravilhosa e quando nós vamos ver à luz da Bíblia o pecado, nós vamos entender que o pecado, ele acaba por bloquear a nossa oração. É por isso que muita gente não tem resposta. O pecado, ele bloqueia a nossa oração. Para toda afirmação eu preciso, como diz o pastor dessa igreja, o pastor Silas Malafaia,
Toda afirmação eu preciso provar. Então abra a sua Bíblia se você quiser, aí em Salmo 66, a partir do versículo 18, a minha versão é a NVI. Vai dizer exatamente assim, ó: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. A palavra nos ensina que Deus abençoa ambientes limpos e corações quebrantados. Isaías 1,19 também vai declarar: se vocês estiverem dispostos a obedecer. Olha aí, novamente, uma promessa condicionada a um posicionamento. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Aleluia. Ou seja, meu amado irmão, a bênção é consequência de uma decisão, de um posicionamento meu e seu. Tem muita bênção travada porque, me permita falar isso, mas tem muita bênção travada porque tem pecado guardando. É difícil, né? Da glória a Deus. E eu não estou aqui falando que você está em pecado. Eu estou falando que tem muita bênção guardada. Tem muita bênção guardada, travada, porque tem pecado guardando. Tem muita restauração parada. Por quê, pastor? Porque o caminho está torto. Tem vitória aguardando verdadeiramente arrependimento. Mas eu quero te dizer que quando o pecado sai, a vitória entra em nome de Jesus. Oh, aonde há renúncia, Deus libera a recompensa. E Ele está aqui nessa noite, de mãos abertas aqui, verdadeiramente para poder te abençoar, porque Ele tem visto o teu esforço, Ele tem visto a sua dedicação. Aleluias, e eu quero te dizer, continua perseverando, porque o Senhor e os céus estão abertos ao seu clamor nessa noite, em nome de Jesus. Sabe o que eu entendo aqui, por fim? Em todo esse contexto, Deus ele conclui aqui com uma promessa de 3 níveis aqui, ó. Olha que bênção. No finalzinho do versículo, vai dizer assim, ó: dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sabe qual é a recompensa de quem se posiciona aqui? Nesses 4 elementos que eu trouxe aqui, o céu responde, porque Deus ouve. O céu restaura, porque Deus perdoa. O céu transforma, porque Deus cura. Então ouvirei, perdoarei e curarei. Oh, meu amado irmão, a bênção vem. Eu vim te dizer nessa noite, a bênção vem. Eu vim te dizer nessa noite, a cura vem. Eu vim te dizer nessa noite, a vitória vem. Mas antes da bênção, vem o avivamento para mim, para a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, mas por que é tão importante? Porque um crente avivado, que é abençoado, ele sabe dar destino à sua bênção, e ele não é dominado pela bênção. Eita, pastor, mas agora você falou um negócio aí, ficou meio complicado, é? Tem gente que é abençoado e ó, vaza da igreja. Tem gente que é abençoado, nunca mais aparece.
Tem gente que é abençoado e você não consegue mais contar com ele. Pastor, não vou não, estou cuidando da minha bênção. Pastor, não posso não, estou ocupado demais, o trabalho está me sugando, o senhor sabe como é que é. Ô meu amado irmão, se você é avivado, pastorzão, eu estou aí. Pastorzão, eu tô no corre aqui, ó, mas daqui a pouco eu tô aí, pode contar comigo. Pastor, onde que é pra servir? É no estacionamento? Pastor, é carregando aquela câmera, aquele negócio legal que o pessoal faz aqui? Pastor, onde que é pra me servir? É nas visitas? Pastor, o que que é pra fazer? O que que tem pra fazer, pastor? O crente avivado e abençoado, ele é diferente, ele caminha diferente, ele olha diferente, ele fala diferente, ele se posiciona diferente. Então, mais do que nunca, não venha só atrás de bênção, mas peça para o Senhor te dar a estrutura necessária para você receber a sua bênção. Aleluias, glória a Deus. Eu quero terminar dizendo: o Senhor, Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro. Para todo e qualquer arquiteto e engenheiro, se você chamar ele para fazer uma obra, uma construção, ou se ele for pegar o negócio já andando, ele vai pedir o projeto, porque ele quer saber se tem sapata, se não tem sapata, se tem base, como é que está a estrutura disso daqui. Deixa eu ver, me dá o projeto, deixa eu analisar. Eu quero sintetizar rapidamente, quero falar isso para você. O avivamento, ele vai te dar a base necessária para você saber administrar a bênção que Deus quer te entregar. Então busque avivamento para a tua vida. Busca verdadeiramente avivamento. Você sabe por quê? Engenheiro, arquiteto nenhum vai construir uma casa, uma estrutura dessa tão linda sem base. Você sabe por quê? Vai desmoronar, não vai aguentar, não vai suportar. Então talvez o que o Senhor está fazendo na tua vida é criando essa estrutura, te chamando para esse compromisso, para você ter base, para você ter estrutura para suportar tudo aquilo que Deus verdadeiramente tem para a sua vida. Eu quero que você entenda e saia daqui nessa noite entendendo qual é o compromisso do Espírito Santo de Deus com a tua vida. Ele quer te dar muito mais do que você tem pedido a Ele. Ele quer te entregar muito mais. Isso do que você está pedindo, isso que você está apresentando nessa campanha é pouco para o que Deus tem para a tua vida. Mas eu preciso te avisar que o nosso Senhor, Ele trabalha com processos, Ele não pula etapa, Ele faz tudo. E se tiver faltando alguma coisa, o meu compromisso como um dos pastores dessa igreja é te chamar para a responsabilidade de ser um crente verdadeiramente avivado na presença do Senhor. Não deixa de forma nenhuma que uma bênção do Senhor, por falta de descuido, te atrapalhe e te tire do lugar da presença do Senhor. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero declarar na tua vida: prepare o altar e o fogo desce. Ajuste o coração verdadeiramente e as bênçãos chegam. Mude a postura e Deus muda a sua história.